crê em Deus, por isso que você está aqui. Ainda bem que você confia que o Senhor pode mudar o quadro. Não estou dizendo que você é crente, que você é religioso. Estou dizendo que você confia num Deus Todo-Poderoso. Eu estou dizendo que você crê, que você acredita que tudo pode mudar. E nesse momento eu comparo a sua posição e eu quero te ensinar algo que o salmista nos ensina. Salmo 121, versículo 1, o salmista começa o seu salmo escrevendo: elevo os meus olhos para os montes. E ele dá aí um ponto de interrogação, uma pergunta. E eu acho interessante, eu vejo bonito da palavra do Senhor, é que ele não fica por aí. Ele não para nesse instante, ele pensa bem, ele contempla os montes e ele continua a recitar o seu versículo, a sua frase de adoração. E ele diz: de onde virá o meu socorro? E ele completa: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Essa é a palavra de Deus, aleluia. Essa é a palavra rema para o seu coração. Também você está buscando, meu irmão, primeira lição: contemple o Senhor, primeiro de buscar o seu socorro. O salmista começou a contemplar a formosura dos montes, a criação de Deus, e é tão prova nisso, que quando ele reconhece, a segunda parte é reconhecer o poder de Deus, para que ele venha te socorrer. Aleluia. Se você quer socorro de Deus, primeiro contemple o Senhor, segundo reconheça que Ele é capaz de mudar a sua história. Ele é capaz de mudar tudo. Ele pode fazer por você. O salmista olhou e primeiro contemplou. Diga: ele contemplou. Ele olhou para os montes. Você já olhou para os montes? Que lindo. Já buscou nos montes uma inspiração? Eu imagino, eu quero conjecturar isso, porque isso a hermenêutica me permite fazer. Ele olhando para os montes, ele começou a recitar mais um dos seus salmos. E ele começa, no momento de desespero, o momento de angústia, no momento em que sua história estava por fracasso, ele olha para os montes e pergunta, eleva os meus olhos para o monte, ele pergunta para ele mesmo: de onde virá o meu socorro? Ele pensa, eu creio que ele olha para um lado, para o outro, e vê a formosura de Deus, da criação, e ele volta a escrever: o meu socorro vem do Senhor. E eu creio que ele volta a contemplar que fez os céus e a terra. Aleluia. Você precisa da virada de Deus, precisa, meu irmão. Você precisa, e você pode alcançar, porque Ele fez os céus e a terra. Por que Ele pode fazer a sua vida, a sua história mudar também? Porque é Deus. Aleluia. Vamos analisar a história de Mefibosete. Repita de novo: Mefibosete. Mefibosete era uma criança que primeiro nasceu em um berço da família real. Ele era neto de Saul, filho de Jonatas. Mas algo acontece na vida daquela criança. Ele com certeza se enterou que seu avô já não era mais rei, porque ele tinha perdido a unção, a bênção de ser rei, e tinha passado para outra pessoa. Mas ele segue a vida, e esse não é o foco, esse não é o ponto. Mas dentro desse contexto que nós lemos, ele vive em uma desolação de guerra. Essa criança, ela fica sabendo que o avô e que o pai foram mortos na guerra. E de repente, nesse parâmetro de vida, nesse desespero, nessa angústia de viver, essa criança é levada pela sua serva, pela pessoa que cuidava dele, hoje em que diria a babá, aquela que tinha os cuidados. Ela sai correndo, e no que ela sai correndo, ela permite, ou seja, ela sem querer deixa que aquela criança caísse. E a palavra diz que Mefibosete caiu e ficou coxo. Essa queda o rendeu para ele uma paralisia nas pernas. Ele não podia mais andar perfeitamente, ele ficou coxo. Ele não andava como ele andava antes, e ele foi viver em outra cidade, refugiado. Tudo isso nesse contexto de 5 anos de idade. A vida desse menino transformou-se em uma verdadeira desolação, e ele foi viver na cidade de Lodebar. Diga Lodebar. Lodebar quer dizer a terra do esquecimento. Diácono Christian, ele foi para o esquecimento. Mefibosete, agora aleijado, 5 anos, longe de ser da classe real,
e foi viver nessa cidade. Permita-me analisar juntamente com você aquela criança indo estudar. Nós sabemos hoje em dia como é difícil para uma pessoa adulta se locomover, uma criança ou quem seja, um aleijado, um coxo, ele se locomover. E eu imagino, porque na minha época de criança, eu tinha amigos, não lembro se eu fiz isso, mas talvez tenha feito, porque as crianças não conseguem deixar passar algum defeito físico. Eu já falei nisso aqui. Eles não deixam, quando passa o menino que é gordinho, eles gritam o gordinho, né? Quando passa a criança que não anda bem, se locomove, eles vão dizer o aleijadinho, eles são assim. As crianças infelizmente nos fazem lembrar do que realmente nós somos. E eu imagino que assim foi com Mefibosete. Ele cresceu ali. Quem sabe eles tinham conhecimento. Era para ser riquinho, agora é pobrinho. Assim são as crianças. E Mefibosete foi crescendo. Mas eu quero dizer que sobre a vida de Mefibosete havia uma promessa. Amém. Havia uma promessa na vida daquele garoto. Havia uma promessa porque o rei Davi fez um pacto com seu pai, com Jonatas. E Davi disse, eu cuidarei, eu lembrarei dos seus quando você morrer. Mas o tempo passou e quem sabe aquela criança, ele nem sabia disso. Ele nem sabia que o pai dele foi amigo daquele que sucedeu o trono do seu pai, assim mesmo antes, do seu avô, antes que ele morresse. Mas Mefibosete, ele cresceu ali. Eu imagino quando ele vinha pela rua, a cidade de Lodebar era uma cidade pequena. E se você chega na cidade e pergunta por alguém, eu já morei em cidade pequena, não estou querendo desprezar minha esposa, porque ela é uma cidade pequena. Mas ali, eu lembro quando eu chegava na cidade, a cidade toda ficava na janela para olhar, a gente chega, quem não foi na cidade pequena? É interessante. Você pergunta pelo Joaquim, pelo João, e tem 300 João, mas ele sabe quem você está falando. Eles sabem dizer, vocês estão vendo que vocês moraram na cidade pequena também. Então, eu tenho certeza que quando as pessoas chegavam ali, você conhece Mefibosete, da mesma forma que aconteceu, se vocês lerem esse contexto, vocês vão ver. Sim, o aleijado. Eu conheço. Mefibosete, não estou lembrando. O aleijado eu conheço. Então isso era a marca daquela pessoa. Ele era reconhecido pela desolação, pela situação que ele vivia. E isso talvez é tão pessoal na vida de cada um de nós. Talvez nós vivemos debaixo de uma situação difícil, debaixo de situações que nos levam a viver uma vida preso, aquela vida derrotada. Mas chega o dia da virada para todo mundo. Para todos nós temos o dia da virada marcado. O dia da virada para a sua vida pode começar hoje. Dentro dessa ministração, há uma palavra profética para a sua vida. Dentro dessa palavra de Deus, há algo que você pode sacar para a sua situação. Talvez você não está aleijado das pernas, mas algo falta em você. Talvez você busque algo, não é caminhar como Mefibosete procurava. Porque qual é o aleijado que quer ser aleijado? Qual é o aleijado que não quer andar como qualquer pessoa, que não